Ricardo achava que tinha tudo: fortuna, família, respeito. Mas ao chegar em casa mais cedo, foi puxado para a escuridão por sua faxineira. O que ela sabia mudaria sua vida para sempre. Uma história de traição, veneno e redenção. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 1. A porta que revelou o inferno. Ricardo pensava conhecer sua casa. Mas ao abrir aquela porta, descobriu que vivia em uma armadilha. Ricardo mal conseguiu girar a chave na fechadura dourada. No instante em que a porta de mogno se abriu e ele colocou os pés no hall de entrada, foi arrancado brutalmente para dentro da escuridão. Antes que pudesse esboçar qualquer reação, uma mão calejada tampou sua boca com uma força desesperada, puxando-o para o interior do armário de casacos como se fosse um boneco sem vida. Se fizer um som, o senhor morre aqui. O sussurro no ouvido dele tremia de puro terror. Ricardo tentou se debater. O cheiro penetrante de desinfetante ardeu nas suas narinas, mas a mulher o esmagou contra a parede do armário com um desespero animalesco. Na penumbra sufocante daquele espaço apertado, ele conseguiu reconhecer os olhos esbugalhados de Lúcia, sua faxineira. Ela não tinha cara de criminosa. Parecia alguém que estava encarando a morte de frente. Eles vão acabar com o senhor, seu Ricardo. Agora ela chorava baixinho, as lágrimas molhando a palma da mão que sufocava a boca dele. Olha só, pelo amor de Deus, só olha. Ela empurrou a porta do armário com o pé descalço, abrindo uma fresta estreita que dava visão para a sala de estar, onde o lustre importado de Murano iluminava a cena que despedaçaria completamente a vida dele. Ricardo parou de lutar imediatamente. O coração, que já disparava num ritmo irregular, perdeu uma batida. Ele olhou através da fresta, e o que viu fez o sangue já contaminado gelar em suas veias. Sua esposa Fernanda. A mulher com quem dividia a cama todas as noites. A mulher que segurava sua mão quando ele reclamava das tonturas inexplicáveis que vinham atormentando suas últimas semanas. A mulher que jurava amá-lo incondicionalmente na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ela estava em pé, encostada na lareira de mármore português. Não parecia minimamente preocupada com o atraso dele. Não estava checando o celular aflita. Estava rindo. Uma gargalhada solta, espontânea, cristalina. Girava uma taça de champanhe importado na mão direita, a luz dos lustres refletindo no líquido dourado. Usava aquele vestido de seda vermelho-sangue que ele tinha trazido de uma viagem a Paris, o vestido que ela guardava, segundo suas palavras, apenas para momentos extraordinários. Ao lado dela, servindo-se da mesma garrafa caríssima, estava Marcelo, seu irmão, seu próprio sangue. O homem que Ricardo sustentou nas costas a vida inteira, o homem cujas dívidas astronômicas de jogo Ricardo pagou 3 vezes só nos últimos 12 meses para evitar que os agiotas quebrassem os joelhos dele. Marcelo, que sempre choramingava, dizendo que Ricardo era como um pai. Tem certeza que a dose de hoje foi o suficiente, Fernanda? A voz de Marcelo chegou nítida, sem distorções, atravessando o corredor e perfurando os ouvidos de Ricardo como ferro em brasa. Ele parecia impaciente, conferindo o relógio de pulso importado, um presente que Ricardo havia dado no aniversário dele. Ele está demorando muito para cair. O médico falou que seria rápido, no máximo 1 hora depois de tomar. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O armário sufocante parecia agora um caixão vertical. Fernanda deu um gole longo e lento do champanhe antes de responder, passando os dedos pelos cabelos perfeitamente escovados, com aquela vaidade que Ricardo sempre considerou sedutora, mas que agora parecia diabólica. Calma, cunhadinho ansioso. Ela riu novamente, e a lembrança atingiu Ricardo como um martelo. A manhã de hoje. Fernanda trazendo o suco verde na cama, beijando sua testa com ternura, ele reclamando do sabor amargo, metálico. Ela dizendo,
É um novo suplemento de magnésio que o nutricionista recomendou, meu amor. Toma tudo, é para o seu coração ficar forte. Ricardo sentiu vontade de vomitar ali mesmo. Ele tinha engolido tudo, tinha agradecido sorrindo, tinha beijado a mão que o envenenava lentamente. Hoje eu não arrisquei nada, dobrei as gotas no suco dele de manhã. Ele bebeu tudo que nem um cachorrinho bem treinado, continuou Fernanda, a voz pingando desprezo absoluto. O gosto estava horrível. Fez até careta, mas confia tanto na esposa perfeita que nem questionou uma vírgula. Até sexta-feira o coração dele para de vez. Infarto fulminante. Ninguém vai desconfiar de nada. O histórico de estresse que ele tem, as tonturas que a gente inventou que ele sentia, é a cobertura perfeita. Ricardo sentiu as pernas falharem completamente. Todo o peso do seu corpo vivo-morto desabou sobre Lúcia. A faxineira teve que apoiar as costas na parede do armário e travar os joelhos para aguentar os 90 quilos dele sem fazer o menor barulho. Não era apenas a tontura física devastadora, era a alma sendo rasgada em pedaços minúsculos. As dores agudas no peito, o suor gelado que o acordava no meio da madrugada, a confusão mental que o fazia esquecer senhas e nomes de pessoas próximas. Ele achou que estava enlouquecendo. Achou que estava com burnout. Fernanda, tão carinhosa e atenciosa, marcando consultas com médicos amigos dela, médicos que nunca achavam nada concreto e receitavam calmantes. Calmantes que ela mesma administrava com dedicação. Ela estava assassinando-o lentamente, cruelmente, e o irmão estava ali parado, olhando o relógio, esperando o momento certo de ligar para a funerária. Pela fresta estreita, a cena continuava se desenrolando. Cada palavra era um prego sendo martelado na tampa do caixão de Ricardo. Marcelo tirou do bolso interno do paletó um frasco pequeno de vidro sem qualquer rótulo, com um líquido amarelado suspeito. Balançou contra a luz do lustre de cristal, admirando a arma do crime como se fosse uma joia rara. E se ele não morrer, Fernanda? Marcelo perguntou com um tom pragmático e frio de quem discute um investimento de alto risco. E se o corpo desse touro aguentar firme? E se ele só ficar sequelado? Se ele sobreviver e conseguir falar alguma coisa, estamos completamente ferrados. O testamento novo ainda não foi assinado oficialmente. Se ele acorda e chama a polícia... Fernanda caminhou até ele com passos felinos, tocou no ombro do cunhado, desceu a mão pelo peito dele, arrumando a lapela do terno com uma intimidade física que fez o estômago de Ricardo revirar em espasmos de náusea pura. Eles não eram apenas cúmplices. O toque denunciava algo muito mais sujo. Se ele sobreviver, meu querido, melhor ainda. Ela sorriu, e Ricardo viu os dentes dela brilharem como presas. Um sorriso de predadora que sabe que a presa não tem escapatória. Já conversei com o Dr. Tavares sobre os sintomas que ele está apresentando. Tremores, paranoia, alucinações, agressividade, que vamos dizer que ele teve. Nós internamos ele na segunda-feira. Interdição judicial por incapacidade mental permanente. Ela deu um giro teatral, a saia vermelha rodando como numa dança macabra. Imagina só, Marcelo. Ricardo num hospício particular caríssimo, babando no canto de uma cama, amarrado, sem ninguém acreditar numa palavra dele. E nós dois aqui, com a curatela completa, a procuração total da construtora e acesso irrestrito às contas offshore nas Ilhas Cayman. Sem precisar esperar inventário interminável, sem impostos de sucessão. É o plano perfeito. Melhor que a morte é a morte em vida. Você é o próprio diabo, Fernanda, Marcelo disse, mas não havia medo nenhum na voz dele. Havia admiração pura. Ele ergueu a taça num brinde cínico. À nossa nova gestão e ao fim do reinado do rei Ricardo. No armário escuro e sufocante, a respiração de Ricardo ficou irregular, um chiado doloroso e desesperado. O ar simplesmente não entrava nos pulmões. O choque emocional estava acelerando brutalmente o efeito da toxina, fazendo o coração bombear o veneno cada vez mais rápido para o cérebro.
Ele começou a tremer violentamente, um tremor incontrolável que batia seus dentes com força. A raiva era tão intensa que superava completamente o instinto de sobrevivência. Ele não queria fugir como um covarde, queria saltar dali, pular no pescoço do irmão traidor. Queria esganar Fernanda até aquele sorriso maldito desaparecer para sempre do rosto dela. Tentou dar um passo à frente, empurrando a porta do armário com o ombro pesado. Eu vou matar os dois. Ricardo tentou articular, a voz saindo num grunhido gutural, alto demais para aquele silêncio mortal. Lúcia arregalou os olhos, tomada pelo pânico. Não! Ela sussurrou desesperada, tentando segurá-lo com todas as forças. Mas foi tarde demais. O pé de Ricardo, pesado e completamente descoordenado pelo veneno, bateu com força brutal no tubo metálico do aspirador de pó que estava guardado no canto do armário. Clang! O som metálico ecoou pelo hall de entrada revestido de mármore, amplificado pela acústica perfeita, soando como um tiro de pistola no silêncio absoluto da mansão. Na sala de estar, o tempo parou congelado. Ricardo e Lúcia foram descobertos. Marcelo e Fernanda ouviram o barulho. Agora, os assassinos sabem que alguém está escondido na casa. A caçada mortal está prestes a começar. Capítulo 2. Fuga desesperada pela sobrevivência. O barulho os entregou. Agora Lúcia precisa salvar Ricardo antes que os assassinos os encontrem no armário. Marcelo congelou com a taça a meio caminho dos lábios. Os olhos dele se estreitaram imediatamente, focando na direção exata do hall de entrada. Ouviu isso? Ele perguntou, a voz mudando completamente de tom, ficando dura e alerta. O irmão covarde e chorão tinha sumido. Ali estava o criminoso de verdade. Fernanda olhou para o corredor escuro que levava ao hall. O sorriso desapareceu instantaneamente do rosto, substituído por uma máscara gelada de cálculo puro. Veio do hall de entrada. Ela sussurrou, a voz baixa e cortante. A empregada, aquela sonsa da Lúcia, já foi embora hoje? Acho que sim. Não vi ninguém na cozinha quando cheguei há pouco. Vai verificar, Fernanda ordenou rispidamente, largando a taça na mesa de centro com força. Se alguém ouviu alguma coisa, se aquela favelada ouviu qualquer palavra nossa, Marcelo, a gente resolve isso hoje mesmo. Agora. Pega a arma que está no cofre. Marcelo assentiu e começou a caminhar em direção ao corredor, os passos firmes e decididos. Ricardo sentiu o pânico verdadeiro, gelado e paralisante, tomar conta de cada célula do corpo. Ele não tinha forças físicas para lutar naquele estado. Se Marcelo abrisse aquela porta do armário agora, ele seria executado ali mesmo, sufocado com uma almofada ou forçado a beber o resto do veneno goela abaixo. Seria classificado oficialmente como suicídio por depressão profunda ou um ataque cardíaco súbito. Ninguém investigaria a fundo com seriedade. O dinheiro compraria o silêncio necessário. Fim da história. Lúcia não hesitou um segundo sequer. Ela sabia perfeitamente que segurar um homem daquele tamanho e tentar arrastá-lo sem fazer o menor ruído seria completamente impossível. O aspirador já tinha entregado a localização exata deles. Ela precisava urgentemente de uma distração, algo que tirasse o foco imediato daquele armário maldito. Olhou desesperada para o fundo do armário escuro. Havia uma pilha precária de caixas antigas de decoração de Natal, empilhadas de forma irregular até o teto baixo. Com um movimento rápido e quase acrobático para o espaço apertado, ela chutou com força a base da pilha com o calcanhar, mas segurou as caixas de cima com a mão livre para criar um efeito dominó atrasado e controlado. Quando eu disser já, o senhor corre direto para a porta da cozinha. Arrasta, rasteja, engatinha, mas vai. Ela sussurrou firme no ouvido dele, a voz sem espaço para discussão. Consegue andar? Ricardo assentiu, suando frio, o mundo inteiro girando num carrossel nauseante. Já! Lúcia soltou as caixas pesadas e empurrou a pilha inteira contra a parede lateral do armário que fazia divisa com a despensa da garagem.
O estrépito foi enorme e convincente. Caixas repletas de enfeites de vidro rolaram violentamente, batendo na parede com força, fazendo parecer que algo grande tinha desabado na despensa ao lado, bem longe do hall. O som ecoou perfeito, enganando completamente a acústica da mansão gigantesca. "Foi na garagem!" Marcelo gritou alto, parando no meio do corredor e girando o corpo inteiro na direção oposta. "Deve ser aquele gato vira-lata de novo, derrubando as prateleiras. Eu mato aquele bicho hoje." Fernanda foi atrás dele rapidamente, xingando baixo, os saltos agulha batendo forte no piso de mármore. "Vamos ver o que foi. Rápido!" Eles correram para a direita, em direção à porta que levava à garagem. "Agora!" Lúcia puxou Ricardo para a esquerda com força brutal. Eles saíram do armário como dois fantasmas desesperados em fuga. Ricardo tropeçou no tapete persa importado da Turquia, as pernas parecendo feitas de gelatina derretida. Ele teria desabado de cara no chão de mármore se Lúcia não tivesse se enfiado debaixo do braço dele rapidamente, servindo de muleta humana. "Força, seu Ricardo, força!" Ela gemia baixo, o peso dele quase quebrando a coluna dela. "Não pode desistir agora." Eles não foram para a porta principal da frente. Lúcia sabia perfeitamente que as câmeras de segurança de alta definição monitoravam a entrada principal 24 horas e enviavam o feed ao vivo direto para o celular de Marcelo. Ela o guiou pelo corredor de serviço, um labirinto estreito e pouco iluminado que os patrões raramente usavam. Passaram pela lavanderia industrial, cheia de roupas sujas dele, roupas que Fernanda provavelmente mandaria queimar assim que tudo acabasse. Saíram pela porta lateral dos fundos, que dava direto para o jardim de serviço, onde o lixo era depositado todas as manhãs. O ar gelado da noite carioca bateu no rosto suado de Ricardo, mas não aliviou o calor infernal que queimava dentro dele como uma febre tropical. "O meu carro", ele balbuciou fraco, tentando girar o corpo pesado em direção à garagem principal, onde sua Mercedes blindada, 0 quilômetro, estava estacionada, seu refúgio de aço alemão. "Não!" Lúcia sussurrou ríspida, puxando-o com violência para o lado completamente oposto, em direção ao portãozinho estreito de pedestres dos fundos. "O seu carro tem rastreador por satélite ativo. A chave do seu carro está na sala com eles dois. O senhor não entende ainda? Eles controlam absolutamente tudo. O senhor vem comigo agora." Eles atravessaram a rua escura dos fundos da mansão imponente, pisando na grama molhada de orvalho para não fazer barulho nenhum. Ricardo olhou para trás uma última vez, o coração apertando. A janela iluminada da sala brilhava linda, imponente, dourada. A casa que ele construiu com décadas de trabalho árduo, tijolo por tijolo suado, o lar que ele pensou que tinha, tudo era mentira. Tudo um palco luxuoso montado meticulosamente para a sua execução planejada. O carro de Lúcia estava estacionado a 2 quadras dali, estrategicamente na sombra densa de uma árvore frondosa, para não enfeiar a frente nobre da mansão dos patrões. Era um Uno antigo, ano 2005, com a pintura completamente queimada de sol no teto e um amassado feio e profundo na porta do passageiro. Ela abriu a porta com a chave manual enferrujada e praticamente empurrou Ricardo para dentro do veículo. Ele caiu no banco rasgado em vários pontos, a cabeça batendo no encosto sem espuma macia. O cheiro ali dentro era forte. Poeira acumulada, gasolina velha e estofado velho mofado. Mas para Ricardo, naquele momento específico, aquilo era o único lugar seguro do mundo inteiro. O cheiro da pobreza era o cheiro da vida real. Lúcia deu a volta correndo, entrou no banco do motorista e girou a chave na ignição com a mão tremendo. O motor engasgou, tossiu, recusou. "Vamos, meu filho, pega!" Ela rezou baixinho, batendo no volante gasto com desespero. O motor finalmente pegou com um rugido asmático característico. Ela arrancou rápido, os pneus carecas cantando no asfalto lisíssimo do bairro nobre do Leblon. "Vamos direto para a polícia."
Ricardo murmurou fraco, a cabeça jogada para trás no banco, os olhos revirando, vendo luzes inexistentes. Ele tateou o bolso interno do paletó com a mão trêmula, os dedos completamente dormentes. Delegado Moreira, ele é meu amigo desde a época do colégio. Joga pôquer comigo todo mês. Lúcia viu a tela do iPhone de última geração brilhar forte na mão dele. Sem pensar duas vezes, com o instinto puro de quem já fugiu de predadores perigosos antes, ela arrancou o aparelho da mão dele com violência. Ei! Ele protestou fraco como uma criança pequena. O doutor Moreira janta na sua casa todo mês, seu Ricardo. Acorda! Lúcia gritou, a voz cheia de uma raiva protetora e verdadeira, enquanto fazia uma curva fechada e perigosa, quase subindo na calçada. Quem o senhor acha que abafou o caso quando seu irmão atropelou aquele motoboy ano passado bêbado? Foi o Moreira. O delegado come tranquilamente na mão do Marcelo. Ele está na folha de pagamento da construtora há anos. Se a gente for para a delegacia agora, o senhor morre na cela antes de amanhecer, enforcado com o próprio lençol. A verdade nua e crua bateu em Ricardo mais forte que qualquer veneno químico. Ele estava completamente sozinho. O sistema corrupto que ele mesmo ajudou a financiar por anos, agora se voltava violentamente contra ele. Lúcia freou bruscamente numa esquina escura e deserta, onde havia uma caçamba enorme de entulho de obra cheia até a borda de restos de madeira velha e concreto quebrado. Ela baixou o vidro elétrico que gemia e rangia para descer lentamente. O GPS. Eles vão rastrear exatamente onde o senhor está pelo relógio, pelo celular. Tira o relógio agora. Ricardo olhou para o Rolex de ouro maciço no pulso, um presente caríssimo de Fernanda no aniversário de casamento, para contar as horas felizes que teremos juntos para sempre. Ela tinha mandado gravar carinhosamente no verso. Ele sentiu nojo profundo. Com extrema dificuldade, abriu o fecho dourado. Lúcia pegou o celular caro e o relógio pesado. Olhou por um segundo para aquela fortuna reluzente na mão dela, dinheiro que alimentaria confortavelmente a família dela por 10 anos inteiros, e jogou tudo com força máxima dentro da caçamba suja, no meio do concreto e ferro velho enferrujado. O som do vidro se estilhaçando foi o som definitivo do rompimento final de Ricardo com sua vida antiga de luxo. Ela acelerou novamente com tudo. Eles vão rastrear o sinal do GPS até a caçamba. Vão pensar que o senhor foi assaltado e executado ali. Isso vai nos dar um tempo precioso. Ela falava rápido, mais para organizar o próprio raciocínio do que para ele, tentando desesperadamente organizar o caos mental. Entraram na Avenida Ataúfo de Paiva, misturados ao trânsito intenso da noite carioca. As luzes dos postes passavam pelo rosto pálido de Ricardo como flashes estroboscópicos irritantes. Ele sentiu uma pontada aguda e violenta no estômago, como se tivesse engolido cacos afiados de vidro. O veneno estava literalmente digerindo suas entranhas vivas. Ele se dobrou sobre si mesmo no banco, gemendo alto de dor. "Aguenta, patrão! Aguenta firme!" Lúcia dizia, a voz tremendo agora que a adrenalina baixava um pouco. "Não dorme. Não feche os olhos." Ela olhava compulsivamente pelo retrovisor a cada 2 segundos, esperando ver as luzes vermelhas e azuis da polícia ou o carro preto blindado de Marcelo, surgindo na neblina litorânea. "Para onde você está me levando?" Ricardo perguntou, a voz sumindo num fio fraco de sussurro. "Hospital? Hospital pede documento obrigatório. Hospital notifica a polícia automaticamente em caso de envenenamento suspeito. A polícia avisa a família registrada. A família chega e termina o serviço começado." Lúcia respondeu seca, cortando caminho por ruas sinuosas que Ricardo nunca tinha visto na vida. Bairros onde a iluminação pública ficava amarelada, falha e perigosa. "Eu tô levando o senhor para o único lugar desta cidade onde gente rica e polícia corrupta não entram sem ser convidados." Ricardo começou a convulsionar violentamente. O corpo inteiro dele retesou duro.
A cabeça bateu no vidro lateral com um baque surdo e preocupante. Espuma branca começou a borbulhar pelo canto da boca. Ah, não, 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 não morre aqui no meu carro! Lúcia gritou completamente desesperada, segurando o volante firme com uma mão e tentando segurar a cabeça dele com a outra para ele não engolir a própria língua. Fica comigo, Ricardo. Olha para mim. Não deixa aquela vagabunda maldita vencer. O senhor me ouviu bem? Fica vivo para ver ela apodrecendo na cadeia. Fica vivo para se vingar. A palavra vingança pareceu alcançar algum lugar primitivo e profundo no tronco cerebral dele. O corpo relaxou um pouco. Parou de se debater tão violentamente, mas a respiração ficou assustadoramente rasa, chiada, como um fole furado e inútil. A paisagem urbana mudou drasticamente em poucos minutos. As árvores frondosas perfeitamente podadas e os muros altíssimos com cercas elétricas dos condomínios de luxo ficaram completamente para trás. O asfalto liso e recém-pintado deu lugar a ruas esburacadas, cheias de lombadas enormes, não sinalizadas, e esgoto correndo fedorento a céu aberto nas sarjetas. Eles entraram na Rocinha. Ricardo, à beira da morte, está sendo levado para a maior favela do Rio de Janeiro. Fernanda e Marcelo acreditam que ele morreu ou foi assaltado, mas na comunidade um novo inferno espera. Conseguirá Lúcia salvar a vida do patrão antes que o veneno o mate? Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 3. Refúgio na favela entre a vida e a morte. Na Rocinha, Ricardo enfrenta o maior choque de sua vida. Sobreviver num mundo que sempre desprezou. O choque sensorial foi brutal e imediato. O som era alto, caótico e ensurdecedor. Funk pesado batendo nas caixas de som distorcidas dos bares improvisados. Motos barulhentas passando zunindo e cortando giro perigosamente. Cachorros latindo agressivos em cada esquina escura. Gente conversando alto nas calçadas estreitas, gritando de janela para janela. Cheiro denso de churrasquinho de gato misturado com lixo queimado e fumaça de escapamento. Ricardo abriu os olhos pesados por um momento breve no meio do delírio. Pela janela suja e embaçada do carro, viu um mundo que ele só conhecia das manchetes sensacionalistas e alarmistas de jornal. Um mundo que ele sempre observou com medo irracional e desprezo silencioso de dentro do ar-condicionado gelado do seu carro blindado importado. Barracos de tijolo vermelho expostos sem reboco, emaranhados confusos de fios elétricos roubados nos postes de madeira podre, gatos de luz improvisados, crianças pequenas correndo descalças perigosamente perto de valas negras e fedorentas. O inferno, ou o purgatório. Chegamos. Lúcia anunciou parando o carro numa viela estreita e íngreme, onde o veículo mal passava sem raspar os retrovisores nas paredes irregulares das casas coladas. Ela desligou o motor cansado. O silêncio pesado dentro do carro contrastava violentamente com o barulho caótico lá fora. Ricardo estava completamente imóvel, pálido como cera de vela, o suor abundante encharcando sua camisa de linho, que custou R$1.000, tornando-a transparente e grudenta. Alguns vizinhos curiosos estavam parados na porta de um bar na esquina próxima. Eles olharam desconfiados para o carro velho de Lúcia, depois olharam fixamente para o homem branco, claramente rico e completamente desmaiado no banco do carona. Murmúrios suspeitos começaram a circular rapidamente. Lúcia sabia perfeitamente que ali dentro da comunidade a fofoca corria muito mais rápido que qualquer internet de fibra ótica, mas também sabia que a lei rígida do silêncio imperava absoluta contra forasteiros e autoridades. Ela saiu apressada do carro e correu para o lado dele. Abriu a porta pesada. O corpo grande de Ricardo quase caiu desgovernado para fora, direto no chão de terra batida. Vem, é perto, me ajuda. O senhor precisa me ajudar a te ajudar.
Ela passou o braço forte dele pelo pescoço dela mais uma vez. Era peso morto completo. Ricardo tinha apagado de vez. Lúcia olhou em volta rapidamente. Um rapaz jovem de boné observava tudo de longe, apoiado numa parede, fumando. Ela o encarou firme, com um olhar direto de "não se meta nisso". O rapaz desviou o olhar imediatamente e entrou para dentro de casa. Ela respirou fundo, puxando o ar com toda a força que conseguiu reunir e usou cada grama de força que tinha nas pernas cansadas, nas costas doloridas e na alma determinada. Puxou Ricardo para fora do banco. Ele caiu pesadamente de joelhos na terra batida dura, sujando completamente a calça italiana de alfaiataria de lama vermelha e óleo preto de motor. "Levanta, homem, pelo amor de Deus!" Ela grunhiu baixo, puxando-o pela cintura com desespero, os pés dela escorregando na lama escorregadia. Com um esforço que parecia sobre-humano, ela conseguiu finalmente arrastá-lo. Eram apenas 10 metros miseráveis até o portão enferrujado de zinco amassado da casa dela, mas pareceram 10 quilômetros intermináveis de via sacra dolorosa. Cada passo custava uma vitória. Cada respiração arranhada dele era um milagre frágil. Ela abriu o cadeado velho e enferrujado, com a mão tremendo violentamente de cansaço, derrubando as chaves pesadas na lama fedorenta uma vez, xingando baixinho palavrões que aprendeu na rua. Finalmente, conseguiu destrancar. Empurrou Ricardo para dentro do quintal minúsculo de 2 metros quadrados e fechou o portão rangente atrás deles, trancando o mundo perigoso lá fora. A casa era extremamente humilde. Sala e cozinha juntas num único cômodo pequeno e abafado. Chão de cimento queimado, pintado de vermelhão. Aquele vermelhão brilhante que ela passava a seco religiosamente toda sexta-feira sem falta. Paredes pintadas de um azul desbotado e descascado pela umidade constante das chuvas, mas era impecavelmente limpa. Cheirava intensamente a sabão de coco barato, arruda fresca e dignidade pura. Ela arrastou Ricardo com as últimas forças até o sofá velho de mola quebrada, coberto com uma manta colorida de crochê que sua avó falecida tinha feito com amor décadas atrás. Ele desabou ali como um saco de cimento molhado, os pés grandes demais ficando para fora. Os sapatos de couro italiano caríssimos manchando o crochê delicado de sua avó. Lúcia trancou rapidamente a porta de madeira velha e rachada, passou a corrente enferrujada, o ferrolho pesado e ainda encostou uma cadeira de ferro na maçaneta, como se aquilo fosse realmente segurar a polícia armada ou os assassinos de aluguel profissionais de Marcelo. Seu coração batia tão forte e acelerado que doía fisicamente as costelas, parecendo querer rasgar violentamente o peito magro. Ela correu até a pia de cimento rachado, encheu uma bacia velha de plástico laranja com água gelada da torneira e pegou um pano de prato limpo e dobrado. Voltou para o sofá e se ajoelhou no chão duro e frio ao lado dele. Ricardo ardia em febre altíssima. Tremia descontroladamente, os dentes batendo com força. Começou a murmurar coisas completamente sem sentido, o veneno brutal acessando as gavetas mais profundas da memória. "Por que, Fernanda? Eu te dei absolutamente tudo. A casa na Barra, as joias importadas. Por que, meu irmão? Eu paguei todas as suas dívidas. Não me mata, por favor." Lúcia torceu o pano molhado e colocou com cuidado na testa quente dele, limpando o suor frio abundante e a fuligem suja da fuga desesperada. Ela olhou longamente para aquele homem poderoso e temido, o rei absoluto da construção civil carioca, que sempre parecia completamente intocável no topo de sua torre de vidro espelhado no centro, agora reduzido a um trapo sujo, delirante e moribundo no sofá surrado de uma faxineira pobre na Rocinha. "Acabou a vida de rico, doutor." Ela sussurrou baixo, com uma mistura estranha de pena sincera e determinação férrea, começando a desabotoar a camisa social apertada dele para ele conseguir respirar melhor. Tirou os sapatos caros dele com cuidado maternal,
colocando-os organizados num canto da sala. Agora não tem cartão Black de crédito ilimitado, não tem motorista particular, não tem segurança armado na porta. Agora é só o Senhor, eu e a vontade bruta de viver. Ricardo abriu os olhos uma fresta mínima. O azul intenso dos olhos dele estava completamente turvo, acinzentado, sem vida. Ele olhou diretamente para Lúcia, mas não a enxergou de verdade. Mãe, ele sussurrou fraco, uma lágrima solitária escorrendo devagar pelo rosto sujo de terra, cortando a sujeira como um pequeno rio. Lúcia sentiu um nó doloroso apertar na garganta. Ela segurou a mão gelada e trêmula dele entre as suas mãos calejadas. Dorme, filho. Eu tô aqui do seu lado. Ninguém vai entrar aqui. Ninguém vai te machucar. Ela prometeu com a voz embargada. Ricardo gemeu baixo e apagou completamente, mergulhando fundo na escuridão pesada do coma, induzido pelo veneno mortal. Ele estava vivo, por enquanto. Do lado de fora da casa humilde, uma moto barulhenta passou zunindo alto, estourando o escapamento propositalmente, encobrindo perfeitamente o som do choro contido de Lúcia, que finalmente se permitiu desabar emocionalmente, sentada no chão gelado de cimento. A noite seria extremamente longa, e a guerra verdadeira tinha apenas começado agora. O tempo simplesmente não existia mais naquele limbo. Existia apenas dor. Uma dor que não era localizada em nenhum lugar específico, mas que pulsava violenta em cada terminação nervosa exposta do corpo, como se o sangue de Ricardo tivesse sido substituído por ácido de bateria industrial. Ele não conseguia saber há quanto tempo estava naquele sofá miserável. Podiam ser horas, podiam ser anos inteiros. O veneno, privado de novas doses diárias, agora cobrava seu preço brutal na abstinência violenta. O corpo de Ricardo, tão acostumado a vinhos importados de safras premiadas e lençóis de algodão egípcio de 1000 fios, agora se contorcia sobre um tecido áspero de poliéster barato, encharcado de um suor que cheirava forte a amônia pura. Ele acordou num sobressalto violento, um grito desesperado, ficando preso na garganta ressecada, saindo apenas como um chiado patético e fraco. O coração batia completamente descompassado, falhando batidas, depois acelerando num ritmo de pânico absoluto. Mãe! Ele gemeu agoniado, os olhos revirando descontrolados, vendo sombras ameaçadoras nas paredes descascadas que pareciam monstros deformados. Fernanda, por que você está rindo? Apaga essa luz. Uma mão surpreendentemente fresca tocou sua testa queimando. Não era a mão de manicure perfeita e perfumada de Fernanda. Era uma mão áspera e calejada, com calos grossos na palma trabalhadora, mas o toque era de uma gentileza maternal que Ricardo não sentia desde a infância distante. Calma, eu tô bem aqui. Ninguém vai te machucar, eu juro. A voz era firme e segura, uma âncora sólida na tempestade violenta. Ricardo abriu os olhos pesados com extremo esforço. A visão estava turva, leitosa, embaçada. O teto não tinha gesso trabalhado, nem lustre de cristal importado. Eram telhas simples de amianto cinza aparentes e vigas de madeira escura e torta. O som ambiente era uma cacofonia constante. Um cachorro rouco latindo insistentemente bem na janela sem vidro, uma moto acelerando forte na viela, uma briga de casal atravessando as paredes finas como papel. Ele tentou se levantar, movido pelo instinto animal de fuga, mas o mundo inteiro girou violentamente como um carrossel quebrado. Seu estômago vazio se contraiu num espasmo brutal e doloroso. Não levanta. O senhor vai cair e rachar a cabeça. A mulher surgiu no campo de visão limitado dele. Lúcia. Ela parecia ter envelhecido brutalmente 10 anos em apenas 3 dias infernais. Havia olheiras profundas e roxas debaixo dos olhos cansados. O cabelo estava preso num coque frouxo e desleixado, fios soltos colados no pescoço suado. Ela usava a mesma camiseta desbotada e surrada. Ricardo tentou focar nela com dificuldade. A vergonha profunda o atingiu antes da gratidão.
Ele estava imundo. Conseguia sentir perfeitamente o cheiro insuportável do próprio corpo, apodrecendo. Ele, Ricardo Costa, o homem que nunca repetia camisas na mesma semana, estava literalmente apodrecendo num sofá na favela. Água, ele pediu com dificuldade, a língua parecendo uma lixa grossa e áspera na boca seca. Lúcia pegou rapidamente um copo de plástico velho e riscado com um canudo dobrável e levou até a boca dele, apoiando a cabeça pesada dele com a outra mão firme. Devagar, seu Ricardo. O senhor vomitou tudo que tinha nas últimas 48 horas. Seu estômago está em carne viva. Ele bebeu com uma avidez desesperada de animal sedento, a água morna descendo e rasgando a garganta machucada. Tossiu violentamente, engasgando, e Lúcia limpou o queixo dele com a ponta da toalha velha que carregava no ombro. O gesto foi tão natural, tão maternal e carinhoso, que Ricardo sentiu vontade de chorar como criança. Eu preciso... Ele tentou se mexer, a urgência fisiológica batendo forte. O banheiro. Lúcia hesitou apenas por um segundo. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. O homem orgulhoso e poderoso teria que ser carregado como inválido. Vem, apoia todo o seu peso em mim, ela disse sem demonstrar nojo ou julgamento. Ela passou o braço dele pelo pescoço dela e o puxou com força. Ricardo era pesado, mas agora estava visivelmente mais magro, desidratado, consumido. Ele ficou de pé tremendo, as pernas bambas como varas verdes. Teve que se apoiar completamente nela, o rosto afundando no ombro dela, sentindo o cheiro simples de suor honesto e sabão de coco barato. A caminhada curta de 5 metros até o banheiro minúsculo foi uma via sacra dolorosa. Ricardo arfava, Lúcia grunhia com um esforço brutal, mas não o soltou nem por um segundo. O banheiro era minúsculo e claustrofóbico. O chuveiro era um cano simples de PVC saindo da parede descascada. Não havia box moderno, apenas uma cortina de plástico mofada pendurada torta. Consegue ficar em pé sozinho? Ela perguntou, genuinamente preocupada. Ricardo se apoiou tremendo na pia rachada de cimento. Olhou para o espelho manchado e embaçado acima da pia. O reflexo o assustou profundamente. Barba por fazer de 3 dias, olhos fundos em cavernas escuras, pele amarelada e doentia. Um fantasma, um morto-vivo. Consigo. Ele mentiu, a voz embargada de vergonha. Obrigado, Lúcia. Me desculpe por isso tudo. Ela saiu respeitosamente e fechou a porta, dando a ele o último resquício de dignidade humana que lhe restava. Ricardo abriu a torneira enferrujada do chuveiro gelado. A água fria bateu violenta em suas costas queimadas, chocando todo o sistema nervoso, mas limpando a sujeira física acumulada. Ele chorou ali embaixo do chuveiro simples, misturando lágrimas quentes com a água gelada. Chorou pela traição covarde, pela humilhação profunda, pelo medo paralisante de morrer ali, naquele chão de cimento vermelho barato. Quando finalmente saiu enrolado numa toalha fina e surrada, Lúcia estava esperando pacientemente com roupas limpas na mão. Uma camiseta velha de propaganda política de eleição passada e uma calça de moletom cinza, larga e desbotada. Lavei as suas. Ela explicou rápido, vendo o olhar dele. Estavam muito sujas. O senhor teve febre de 40 graus. Delirou muito, gritou coisas horríveis. O que eu disse? Ricardo perguntou, vestindo a camiseta, que cheirava a amaciante barato, mas limpo. Chamou pela sua mãe, pediu perdão para o seu pai e jurou que ia arrancar o coração da dona Fernanda com as próprias mãos. Lúcia disse, os olhos baixos e respeitosos. E pediu, implorou para eu não te deixar morrer. Ricardo parou. Olhou longamente para aquela mulher pequena e franzina que tinha a força interior de um gigante invencível. E você não deixou? Não. Ela levantou o olhar firme e decidido. Na minha casa a morte não entra sem ser convidada. Agora senta e toma essa canja. É a única coisa que vai parar no seu estômago destruído. Ricardo está se recuperando lentamente na casa de Lúcia, mas lá fora Fernanda e Marcelo já armam o próximo passo.
A TV noticia seu desaparecimento e Lúcia será acusada do pior crime possível. O cerco está se fechando. Capítulo 4. A mentira que destruiu tudo. A TV mostrou ao Brasil inteiro quem eram os vilões, mas a verdade era exatamente o contrário disso. No dia seguinte, a recuperação física de Ricardo avançava lentamente, porém a tensão psicológica aumentava de forma sufocante. Ricardo já conseguia ficar sentado e dar alguns passos sem desmaiar, mas o confinamento estava enlouquecendo-o. O barraco de Lúcia era uma ilha cercada de perigos mortais. Era tarde. O sol escaldante batia forte na telha de amianto, transformando a casa num forno. Ricardo suava, impaciente. Lúcia costurava perto da janela, sempre vigiando a rua pela fresta do jornal colado no vidro. De repente, palmas insistentes estalaram no portão. Ô Lúcia! Ô de casa! Uma voz feminina estridente rasgou o silêncio. Ricardo congelou. Olhou para Lúcia com olhos arregalados. Lúcia fez sinal de silêncio absoluto, o dedo nos lábios, os olhos arregalados. É a dona Marlene, vizinha fofoqueira, sussurrou baixo. Ela viu o carro parado há dias. Lúcia, abre aí. Sei que tu tá aí dentro. A vizinha gritou rindo com malícia. Ouvi barulho de homem. Tá escondendo o macho, é? Logo tu, a santinha. Ricardo sentiu o coração disparar. Se aquela mulher entrasse e visse o rosto dele... Lúcia se levantou estrategicamente. Precisava despistar rápido. Vai pro quarto agora e não faz um ruído. Ela ordenou empurrando Ricardo. Ricardo entrou e se encostou na parede, prendendo a respiração. Lúcia foi até a janela, sem abrir a porta. Oi, dona Marlene. Tô com enxaqueca de matar, mulher. Gritou, forçando voz cansada. O carro é de um primo do interior que veio fazer exame. Tá quebrado. Deixou aí para não pagar estacionamento. Primo é? A vizinha não parecia convencida. E cadê ele? O povo tá falando que tu sumiu do trabalho, Lúcia. Tá tudo bem? Não tá mexendo com coisa errada não, né? A polícia passou aqui ontem perguntando de um assalto na Zona Sul. Ricardo gelou. A polícia estava sondando. Deus me livre. É só gripe e primo chato. Lúcia respondeu firme. Quando eu melhorar, passo aí para café. Agora deixa eu dormir que a cabeça tá estalando. Silêncio pesado. Ricardo imaginava a vizinha tentando espiar. Tá bom, melhoras. A voz se afastou. Mas abre o olho com esses primos, viu? Os passos se afastaram. Lúcia se encostou na porta, as pernas tremendo, e escorregou até o chão, respirando fundo. Ricardo saiu do quarto. Viu o medo real no rosto dela. Eles estão fechando o cerco. Ricardo disse baixo. Não podemos ficar aqui para sempre. Lúcia concordou, levantando-se. Liga a TV. Vamos ver o tamanho do buraco que cavaram pra gente. A TV de tubo chiava, a imagem esverdeada e distorcida. Era o Jornal do Meio-Dia, o programa que a cidade inteira assistia. A tarja vermelha sangrava na tela. O mistério do magnata, Ricardo Costa desaparecido há 5 dias. A imagem cortou para a frente da mansão no Leblon. Ricardo sentiu náusea ao ver seu antigo lar. Fernanda estava lá, cercada de microfones como uma estrela de cinema. Usava óculos escuros enormes de grife, um lenço preto na cabeça, interpretando a viúva devastada. Estamos desesperados, dizia Fernanda, a voz embargada, segurando um lenço, exibindo a aliança de diamantes. O Ricardo vinha sofrendo muito. Surtos psicóticos, agressividade, achava que estava sendo perseguido. Parou de tomar a medicação. Mentirosa! Ricardo rosnou, apertando o sofá até os dedos ficarem brancos. Eu nunca fui agressivo. Eu te dei tudo. A câmera focou Marcelo ao lado dela, a mão protetora nas costas da cunhada, expressão grave. Infelizmente, descobrimos um desvio de 15 milhões nas contas da empresa. Marcelo mentiu com facilidade sociopata, olhando para a câmera. Acreditamos que meu irmão teve um colapso, pegou o dinheiro e fugiu. Mas o pior não é isso. O apresentador retomou com voz de julgamento moral. A polícia investiga a participação de uma funcionária da casa, Lúcia Mendes, de 27 anos. A foto de Lúcia apareceu na tela. Era a foto do crachá 34, sem sorriso, séria.
Fontes próximas afirmam que Lúcia e Ricardo mantinham um caso extraconjugal. A polícia trabalha com a hipótese de que a faxineira, aproveitando-se da fragilidade mental do empresário, o dopou para aplicar um golpe milionário. O pacote de arroz que Lúcia segurava caiu da mão dela, estourando no chão. O barulho foi seco. Amante! A voz dela saiu num fio. Golpista! Lúcia levou as mãos à boca, o choro vindo com força, sacudindo os ombros. Minha mãe no interior vai ver isso, seu Ricardo. O pastor da minha igreja, meus vizinhos. Ela gritava agora. A dor da calúnia é pior que um tapa. Eu limpei o chão que eles pisam. Eu comia a comida que sobrava. Eu nunca peguei uma moeda. E agora? Agora eu sou a vilã. Eu sou a amante. Eu sou a golpista. Ricardo viu a destruição daquela mulher. Ele estava acostumado a escândalos corporativos, advogados caros, gerenciamento de crise. Ela não. Para ela, a honra era o único patrimônio. E eles tinham arrancado isso dela ao vivo para milhões. Ele se levantou, a tontura veio, mas ele ignorou. Atravessou a sala e desligou a TV com força. Lúcia! Ele disse firme. Ela não parava de chorar. Abaixou-se e começou a tentar juntar o arroz espalhado numa tentativa automática de limpar, como foi treinada. Ricardo se abaixou também. Segurou as mãos dela, impedindo-a de catar os grãos. Para, deixa o arroz, olha para mim. Ela levantou o rosto molhado. Eles destruíram minha vida. Eu não tenho para onde ir. Eles não destruíram nada. Ricardo disse, a voz com timbre de comando do CEO, mas misturada com fúria pessoal. Eu vou limpar o seu nome, Lúcia. Eu juro pela alma da minha mãe. Eu vou fazer o Marcelo e a Fernanda pedirem desculpas de joelhos em rede nacional. Como? Ela soluçou. O senhor é um louco e eu sou a golpista. Quem vai acreditar? Ninguém precisa acreditar agora. Ricardo respondeu, ajudando-a a levantar. Ele não soltou as mãos dela. As mãos dele macias, segurando as dela calejadas. O contraste era gritante, mas o encaixe era perfeito. Eles mexeram com o meu dinheiro e eu aguentei. Mexeram com a minha saúde. Mas agora mexeram com você, com a única pessoa que teve coragem de me salvar. E isso é imperdoável. Naquele momento, na cozinha da favela, a relação mudou. Não havia mais patrão e empregada. Havia um homem furioso protegendo a mulher que se tornara seu mundo. A noite caiu, trazendo alívio ao calor, mas não atenção. Jantaram ovos com arroz. A mesa bamba de plástico parecia uma mesa de guerra. Amanhã, Ricardo disse, traçando linhas num papel de pão com caneta mordida. Eles anunciaram a festa de gala para amanhã à noite. É a jogada final do Marcelo. Ele precisa dos acionistas felizes para assinar a transferência na segunda. Sábado à noite, Lúcia murmurou, olhando o desenho. A casa vai estar lotada. Exato, é nossa única chance. Precisamos entrar, pegar o frasco do veneno no cofre e sair. Onde fica o cofre? No escritório. Estante da esquerda, terceira prateleira, é um livro falso. A Divina Comédia. Ricardo riu sem humor. Irônico. O código é 120, aniversário da mãe dele. Lúcia completou. Como você sabe? Eu limpo os porta-retratos toda semana, Ricardo. Ela sorriu triste. A gente sabe tudo sobre a vida dos patrões. Vocês é que não sabem nada da nossa. Ricardo sentiu o peso da verdade. Eu não consigo entrar, ele admitiu frustrado. As câmeras têm reconhecimento facial na entrada e garagem. Se eu pisar na calçada, o alarme toca. Mas não tem na entrada de serviço dos fundos. Lúcia apontou para o fundo do desenho. E o sensor do corredor da despensa tá queimado há 2 meses. Avisei a dona Fernanda 3 vezes. Ela nunca mandou arrumar. Ricardo olhou para ela impressionado. Você conhece as falhas melhor que eu? Eu conheço a casa, Ricardo. O senhor só morava nela. Ela disse simples. Eu vou. Não. Ricardo bateu a mão na mesa. É perigoso. Se o Marcelo te pegar, ele te mata e diz que foi legítima defesa. E se não formos? Ela rebateu firme. Eles ganham. O senhor perde a empresa. Eu perco liberdade e honra.
Prefiro morrer tentando limpar meu nome do que viver fugindo como ratazana. Ricardo olhou para ela. A faxineira tímida tinha desaparecido. Ali estava uma leoa. Estarei no carro a 1 quarteirão. Ele cedeu. Motor ligado. Se demorar mais de 15 minutos, entro lá e derrubo o portão com o Uno. 15 minutos é muito para quem limpa um escritório em 10. Ela tentou brincar, mas a mão tremia. Ricardo cobriu a mão dela com a dele. Lúcia, se der errado... Não vai dar. Ela apertou a mão dele. Porque agora não estamos sozinhos. O plano está traçado. Amanhã à noite, Lúcia invadirá a mansão durante a festa para roubar as provas. Mas Fernanda e Marcelo também estão se preparando. A missão impossível começa. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 5. Invasão. A missão mais perigosa. Lúcia entra na mansão disfarçada. Mas Fernanda e Marcelo estão lá, e eles não perdoam invasores. O dia seguinte se arrastou eternamente. A preparação foi tensa, silenciosa, carregada de medo. Ao entardecer, Lúcia se transformou completamente. Tirou as roupas civis e vestiu seu antigo uniforme azul claro que estava guardado no fundo da mochila velha. Prendeu o cabelo num coque severo, puxando cada fio para trás com força. Tirou os brincos pequenos, colocou óculos de grau velhos para mudar o rosto. Quando se virou para Ricardo, ele sentiu um aperto no peito. Ela tinha voltado a ser a funcionária invisível. A postura mudou, os ombros caíram, a cabeça baixou. Era um disfarce perfeito e doloroso. É incrível, Ricardo disse, a voz rouca. Você muda completamente. É assim que vocês gostam da gente, não é? Invisíveis, mudos. Ela disse sem amargura, apenas constatando. Ninguém vai olhar para mim 2 vezes. Vou entrar com a equipe do buffet ou decoração. Só mais uma servente. Ricardo caminhou até ela. Estavam muito próximos na sala pequena. O ar ficou rarefeito. Você não é invisível para mim, Lúcia. Nunca mais. Ele disse intenso. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Lúcia prendeu a respiração. Os olhos dela brilharam por trás das lentes grossas. Leva isso. Ricardo tirou do bolso um celular pré-pago barato, comprado com o dinheiro da venda de uma corrente de ouro que Lúcia tinha, a única joia dela. Deixa no vibracol preso no sutiã. Se sentir perigo, aperta qualquer botão. Eu vou estar ouvindo. Ele colocou o celular na mão dela, fechando os dedos dela sobre o aparelho. Promete que volta? Ele pediu. E havia medo real na voz do homem que costumava fechar negócios de milhões sem suar. Promete que não me deixa sozinho. Eu volto. Ela sussurrou. A gente tem uma festa para estragar. Ela se virou e saiu pela porta, mergulhando na noite da favela. Ricardo ficou olhando pela fresta da janela até a silhueta azul desaparecer na esquina. Pegou a chave do carro, o coração batendo como um tambor de guerra. Esperou 2 minutos cronometrados e então saiu atrás dela. Estava vestindo roupas doadas. Não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha nome. Mas enquanto entrava no Uno velho e girava a chave, Ricardo se sentia mais perigoso do que nunca. Ele não estava indo recuperar sua empresa, estava indo proteger sua mulher. E ai de quem ficasse no caminho. A mansão Costa brilhava no topo da colina do Leblon, como uma coroa de diamantes cravada na escuridão. De longe, para quem passava na Avenida Ataúfo de Paiva, lá embaixo, parecia um cenário de conto de fadas. Luzes douradas banhavam as palmeiras imperiais. Manobristas de luvas brancas corriam para abrir portas de carros importados e o som abafado de uma orquestra flutuava no ar. Mas para Lúcia, agachada atrás de uma cerca viva de hibiscos nos fundos do terreno baldio vizinho, aquilo não era castelo, era a boca do lobo, e ela estava prestes a se jogar dentro. Estava ofegante, o peito subindo e descendo num ritmo doloroso.
Tinha caminhado a pé os últimos 2 quilômetros, subindo pelo matagal para evitar as câmeras da guarita principal. O suor frio escorria pelas costas, fazendo o uniforme sintético picar a pele. O coque estava apertado demais, puxando o couro cabeludo, uma dor constante que a mantinha alerta. Espiou por entre as folhas, viu 2 seguranças armados passando perto da piscina, rindo e acendendo cigarros. Eram homens novos, grandes, com ternos pretos mal cortados. Mercenários contratados por Marcelo. "Senhor, seja minha sombra e meu escudo." Ela sussurrou, beijando a pequena cruz de metal no pescoço. Esperou os homens dobrarem a esquina da casa, sumindo. Tinha 30 segundos antes da volta. Lúcia correu. Não foi elegante. Correu abaixada, quase de 4, pisando na grama fofa e úmida para não fazer barulho. Os sapatos baratos de borracha escorregavam no orvalho. Ignorou a porta da cozinha, onde o movimento de garçons e cozinheiros era frenético. Foi para a lateral escura da casa, onde a sombra das árvores era mais densa. Ali ficava a janela do porão da lavanderia. Era uma janela baixa, rente ao chão, coberta por trepadeiras e teias de aranha grossas. Lúcia sabia que o trinco estava quebrado. Ela mesma tinha prendido o dedo ali 3 meses atrás e pedido para o zelador consertar. Ele riu e disse que faria semana que vem. Nunca fez. Serviço de pobre, ninguém vê. Defeito na área de serviço, ninguém liga. Ela pensou, agradecendo pela primeira vez pela preguiça dos ricos. Afastou as folhas secas. Uma aranha grande correu por cima da mão. Lúcia mordeu o lábio para não gritar, limpou a mão na grama e empurrou o vidro basculante. O vidro rangeu. Lúcia congelou. O som pareceu um trovão. Olhou em volta. Ninguém apareceu. A música da festa abafava os pequenos ruídos. Com agilidade, passou as pernas pela abertura estreita, escorregou para dentro, arranhando o braço no batente enferrujado. Caiu no chão de cimento frio do porão, no meio de caixas de vinho empoeiradas e decorações de Natal antigas. O cheiro da casa invadiu seu nariz instantaneamente. Não era cheiro de lar. Era cheiro de lavanda artificial, cera de polir e umidade controlada. O cheiro do seu trabalho, o cheiro da sua submissão e agora o cheiro do seu pesadelo. Se levantou limpando a poeira dos joelhos. O coração batia na garganta. Subiu a escada caracol de serviço na ponta dos pés. O celular vibrou no sutiã contra a pele. Era Ricardo, o sinal de vida. Ele estava lá fora, pronto para invadir se ela gritasse. Saber que ele estava ali deu a ela coragem. Apertou o celular contra o corpo, como se apertasse a mão dele. Ao abrir a porta do topo da escada, o som da casa a atingiu como onda física. Vozes, risadas, talheres batendo em porcelana, cheiro de camarão e champanhe. Lúcia entrou no corredor de serviço. Teve que se encolher contra a parede quando 2 garçons passaram correndo, carregando bandejas. Ela baixou a cabeça imediatamente, colando o queixo no peito, segurando uma flanela velha do bolso, como se fosse escudo mágico de invisibilidade. "Sai da frente, tia. Estamos atrasados." Um dos garçons resmungou, quase esbarrando nela. "Perdão, moço. Desculpa." Ela murmurou com voz rouca, encolhendo os ombros. Eles passaram, nem olharam para o rosto dela. Para eles, ela era mobília. Era parte do cenário, invisível exatamente como Ricardo previu. Lúcia soltou o ar. O coração batia tão forte que ela achou que o som ecoaria no corredor. "Invisível." Ela repetiu para si mesma. "Eu sou um fantasma." Precisava chegar ao 2º andar. A escada de serviço dos fundos estava livre. Subiu degrau por degrau, parando a cada estalo da madeira antiga, os olhos arregalados na penumbra. O 2º andar estava mais silencioso, atapetado, abafado. Era a área íntima. O escritório ficava no final do corredor, perto da suíte master. Lúcia viu a porta de carvalho do escritório entreaberta. Uma fresta de luz amarela saía de lá, cortando o carpete escuro. Alguém estava lá dentro? Parou encostada na parede, suando frio. Ouviu passos lá dentro. Passos pesados, de salto alto batendo com autoridade.
Quero essas flores trocadas agora, Joana. Rosas brancas são de enterro, sua imbecil. Quero orquídeas vermelhas no hall. Da voz de Fernanda estridente, cruel, sem a doçura falsa que usava com Ricardo. E manda limpar esse carpete de novo. Tem uma mancha aqui. Se o governador ver isso, você tá na rua. Lúcia prendeu a respiração. Fernanda estava a 5 metros. Sim, senhora. Desculpe, senhora. Já vou providenciar. A voz da governanta Joana, aquela mulher amarga que sempre humilhou Lúcia. Elas saíram do escritório. Lúcia se encolheu num nicho na parede onde ficava um vaso chinês enorme, rezando para as sombras a engolirem. Fernanda passou, o vestido de seda preto roçando na perna de Lúcia. O perfume caro da patroa era enjoativo. Estava olhando para o celular, digitando furiosamente, a luz da tela iluminando seu rosto tenso. Joana ia atrás, de cabeça baixa, anotando num bloquinho. Assim que dobraram para a escada principal, descendo para a festa, Lúcia correu. Entrou no escritório e fechou a porta devagar, segurando a maçaneta para não fazer o clique da tranca. O escritório estava em penumbra, iluminado apenas por um abajur verde na mesa. Cheirava a charuto cubano e couro velho, o cheiro de Marcelo. Ele já tinha marcado território, fumando onde Ricardo proibia. Foi direto para a estante da esquerda. Uma parede inteira de livros que ninguém lia. Suas mãos tremiam tanto que derrubou um peso de papel de cristal. Jogou-se no chão para pegá-lo antes que batesse. Segurou-o a milímetros do carpete. Respirou fundo, tentando controlar o tremor. Foco, Lúcia. Foco. Levantou-se. Terceira prateleira. Contava os olhos varrendo os livros de lombada dourada. Achou A Divina Comédia. O livro parecia mais gasto que os outros, a lombada desalinhada. Puxou a lombada. O livro não saiu. Estava travado. Não, não! O pânico subiu. Tentou de novo, empurrou para dentro e girou. Nada. Então percebeu. Não era puxar, era inclinar. Inclinou o livro para a direita. Clique. A lombada falsa girou, revelando um teclado numérico digital embutido na madeira. 120. Digitou o dedo escorregando de suor. Errou o 0. Apertou o 9. O teclado piscou vermelho. Bip, bip. Calma, mulher, calma. Limpou a mão no avental, respirou, visualizou o rosto de Ricardo, digitou devagar. 120. Bip, claque. Um compartimento secreto se abriu com suspiro hidráulico suave. O coração de Lúcia parou por um segundo. Lá estava o frasco de vidro âmbar pequeno, quase vazio. O veneno. Ao lado dele, uma pilha de papéis. Pegou o primeiro. Laudo de interdição. Ricardo Costa. Diagnóstico. Esquizofrenia paranoide irreversível, assinado por médico que ela nunca viu e uma procuração passando plenos poderes da empresa para Marcelo. Achei, ela sussurrou, as lágrimas brotando. Eu achei, Ricardo. Eles iam te enterrar vivo. Enfiou o frasco no bolso fundo do avental e os papéis dobrados dentro da roupa contra a barriga, sentindo o papel arranhar a pele. Ia sair quando ouviu a maçaneta girar. Não houve aviso. Não houve passos no corredor abafado. A maçaneta dourada girou lentamente. Não havia tempo de correr para a janela. Lúcia se jogou para o chão, rastejou para debaixo da mesa imensa de mogno, um móvel antigo e pesado, com o fundo fechado. Encolheu-se em posição fetal, puxando os pés, abraçando os joelhos, rezou para que a sombra da cadeira a cobrisse. A porta se abriu. 2 pares de sapatos entraram. Sapatos de verniz de homem brilhando e saltos agulha vermelhos assassinos. Lúcia está presa debaixo da mesa com as provas. Fernanda e Marcelo estão a centímetros dela. Se eles descobrirem, ela morre ali. E Ricardo está lá fora esperando, sem saber que ela caiu numa armadilha mortal. Capítulo 6. A confusão gravada e a fuga impossível. Você tem certeza que trancou o closet da suíte? Marcelo perguntou, a voz logo acima da cabeça de Lúcia, vibrando na madeira da mesa. Tenho, Marcelo. Para de paranoia. Ninguém vai subir aqui. Fernanda respondeu, jogando-se numa das poltronas de frente para a mesa.
Lúcia via os pés dela balançando impacientes, cruzando as pernas. O corpo não apareceu. O corpo não apareceu, Fernanda, Marcelo disse, andando de um lado para o outro. O som dos passos no carpete era abafado, mas opressivo. Ele parou bem na frente da mesa. Lúcia viu a ponta do sapato dele a centímetros do nariz dela. Já faz 6 dias. Se ele tivesse morrido numa vala, alguém teria achado pelo cheiro. Urubus. Ele morreu, Marcelo. Aceita a vitória. Fernanda riu, um som seco, e Lúcia ouviu o barulho de vidro batendo. Ela estava se servindo de bebida no barzinho do canto, o gelo tinindo no copo. Com a dose que ele tomou naquele dia, deve ter tido ataque cardíaco no meio do mato. Desmaiou e os bichos comeram. Melhor assim. Sem corpo, sem autópsia, sem perguntas. Daqui a 6 meses declaramos morte presumida e o dinheiro é todo nosso. Lúcia sentiu o estômago revirar. A frieza. Eles falavam da morte de Ricardo como se fosse descarte de lixo. Com as mãos tremendo violentamente, Lúcia tirou o celular do sutiã. A tela acendeu com brilho no mínimo, mas na escuridão debaixo da mesa pareceu um farol. Cobriu a tela com a mão, desesperada. Desbloqueou. Apertou o ícone do gravador de voz. Rec. E a faxineira? Marcelo perguntou, apoiando as mãos no tampo da mesa, bem acima de onde Lúcia estava. A mesa rangeu com o peso dele. Ela podia ouvir a respiração dele, pesada, ansiosa. Aquela morta de fome, a tal da Lúcia. Fernanda desdenhou, tomando um gole audível. Deve ter fugido para o interior, para o buraco de onde saiu, com medo da polícia. A gente jogou a culpa nela direitinho. Plantamos a dúvida. Ninguém vai acreditar numa Maria, analfabeta, favelada, contra a viúva Costa chorando na TV. Lúcia sentiu uma raiva fria substituir o medo. O sangue subiu para o rosto. Analfabeta? Não, eu terminei o ensino médio, sua bruxa. Eu leio mais que você. A indignação a fez parar de tremer. Agora tinha missão. Hoje à noite é a nossa coroação. Marcelo disse, o tom mudando para a arrogância. Bateu a mão na mesa. Lúcia se encolheu. Vou anunciar a fusão com os chineses. O Ricardo nunca quis vender, aquele idiota sentimental. Dizia que a empresa era família, legado do papai. Eu vou vender tudo, fatiar a construtora, pegar meus 40% e viver em Mônaco. Chega de trabalhar. E eu vou ficar com a casa e o seguro de vida. Fernanda brindou. Um brinde ao fim do Ricardo, que ele esteja queimando no inferno. Eles riram. Riram alto, riram da morte do homem que os sustentava, que os amava. Vamos descer. Os convidados estão chegando. O quarteto de cordas já começou. Fernanda disse, levantando-se. Espera, Marcelo disse. Deixa eu pegar o perfume do sucesso. Gosto de usar antes de discursar. Lúcia gelou. O sangue drenou do rosto. Ele estava indo para a estante, para o cofre. Se abrisse o cofre e visse que o veneno sumiu, ele saberia. Trancaria a casa. Caçaria quem estivesse lá dentro com armas. Os passos de Marcelo se afastaram da mesa, indo em direção à estante. Tum, tum, tum. Lúcia fechou os olhos, apertando o celular contra o peito, esperando o grito de fúria, esperando o fim. Marcelo! Fernanda chamou da porta, impaciente, batendo o pé. O governador acabou de chegar, viu o carro oficial. Você precisa recebê-lo. Deixa seus fetiches de cheirar dinheiro para depois. Vamos. Marcelo parou no meio do caminho. Suspirou frustrado. Tá bom, o governador é prioridade. Ele vai assinar a liberação da obra do porto. Deu meia volta. A porta bateu. O trinco fechou. Lúcia soltou o ar que prendia há 2 minutos numa expiração longa e trêmula. Estava tonta pela falta de oxigênio. Salvou a gravação. Tinha tudo. A confissão do assassinato, o plano de venda, o desprezo pela vida humana. Saiu debaixo da mesa, as pernas dormentes formigando. Precisava sair dali agora. Cada segundo era risco. Abriu a porta do escritório devagar, espiando. O corredor estava vazio, mas a música lá embaixo estava mais alta. Violinos tocando uma valsa triunfante. A festa tinha começado.
Correu para a escada de serviço. Tinha que descer até a lavanderia e sair pela janela do porão. Mas ao virar a esquina do corredor de serviço, perto do elevador de carga, deu de cara com uma parede branca. Não era parede. Era o uniforme engomado branco de Joana, a governanta-chefe. As duas pararam a centímetros uma da outra. O tempo congelou. Joana arregalou os olhos pequenos e cruéis. Reconheceu Lúcia instantaneamente, mesmo com os óculos, mesmo com o disfarce. O ódio brilhou nos olhos dela. Você, Joana gritou, a voz esganiçada de choque. Sua ladra, assassina, o que você está fazendo aqui? Lúcia não pensou. Agiu com instinto de animal encurralado. Cala a boca! Lúcia avançou. Joana, maior e mais pesada, tentou agarrar o cabelo de Lúcia com as mãos grandes. Socorro! Segurança! A fugitiva está aqui! Peguem a ladra! Joana berrava, a voz ecoando no corredor de azulejos, tentando segurar Lúcia pelos braços. Lúcia sentiu as unhas de Joana cravarem no braço. A dor foi aguda. Debateu-se. Me solta! Lúcia levantou o pé e deu um pisão no peito do pé de Joana com toda a força do sapato de sola dura. Aí! Joana urrou de dor, soltando um braço e pulando num pé só. Lúcia aproveitou. Não tentou bater. Empurrou. Usou o peso do próprio corpo e empurrou Joana com um ombro contra a porta aberta da rouparia, um armário grande onde ficavam pilhas de toalhas e lençóis de reserva. Joana, desequilibrada, tropeçou para trás, caindo de costas sobre uma pilha de edredons macios. Sua favelada imunda, o seu Marcelo vai te matar, eu vou chamar a polícia! Joana gritava, tentando se levantar no meio dos edredons, parecendo uma tartaruga virada. Lúcia bateu a porta na cara dela, agarrou a chave que ficava na fechadura pelo lado de fora. Girou. Clac, clac. 2 voltas. Os gritos de Joana ficaram abafados lá dentro, abafados pelas toalhas e pela madeira grossa. Ela socava a porta. Abre aqui, sua vagabunda! Socorro! Lúcia encostou a testa na porta, respirando como locomotiva. Sabia que ninguém ouviria lá embaixo com a música da festa e o isolamento acústico da área de serviço, mas não duraria para sempre. Alguém viria buscar toalhas ou gelo. Olhou para o lado. Havia um cesto de roupas para doação no canto. No topo da pilha, viu um tecido cinza conhecido, um terno de Ricardo, um Armani cinza chumbo que ele usava quando derrubou o molho de tomate na lapela mês passado. Fernanda mandou jogar fora porque mancha não sai. E logo abaixo, pendurado num cabide torto de achados e perdidos, estava o vestido preto que Lúcia tinha esquecido na festa de Natal dos funcionários do ano passado. Um vestido simples de malha, decote canoa que ela amava. Joana tinha dito que jogou no lixo. Mentira. Estava ali esperando para virar pano de chão. Meu vestido! Ela sussurrou, puxando a peça com raiva. Agarrou o terno de Ricardo, calça e paletó e o vestido preto. Enrolou tudo numa bola desajeitada. Correu, desceu a escada caracol, pulando de 2 em 2 degraus, quase caindo. Entrou no porão escuro. A janela ainda estava aberta. Jogou as roupas para fora na grama, subiu na caixa de vinho e se espremeu pela abertura, arranhando as costas no batente, rasgando o uniforme de faxineira. Caiu na grama molhada do jardim do lado de fora. Livre. O ar da noite nunca foi tão doce. Juntou as roupas do chão e correu. Correu sem olhar para trás, sumindo na escuridão do terreno baldio, enquanto a valsa de Strauss tocava triunfante na mansão, sem saber que a rainha da festa acabara de perder a coroa. Ricardo estava andando em círculos ao lado do Uno, a 2 quadras dali, numa rua deserta e mal iluminada. Roía as unhas até sangrar. 17 minutos. Ela estava atrasada 2 minutos. A mente dele criava cenários de horror. Lúcia presa, Lúcia ferida, Lúcia morta. Já tinha a mão na maçaneta para entrar no carro, ligar o motor e invadir o portão principal. Dane-se a discrição. Ricardo, ele se virou, o coração dando um salto.
Lúcia vinha correndo pela calçada escura, segurando um monte de tecido nos braços, o cabelo despenteado, o uniforme rasgado no ombro, o peito subindo e descendo violentamente. Ricardo correu até ela. Não perguntou nada. Abraçou-a com tanta força que tirou os pés dela do chão. Enterrou o rosto no pescoço dela, sentindo o cheiro de medo, suor e daquele perfume barato que agora era o cheiro da salvação. Você tá viva! Meu Deus! Você tá viva! Ele repetia, a voz trêmula, beijando o topo da cabeça dela. Eu consegui! Ela arfava, rindo e chorando ao mesmo tempo, a adrenalina saindo pelos poros. Ela se afastou um pouco, enfiou a mão no bolso e tirou o frasco. Colocou na mão dele. O vidro estava quente do corpo dela. O veneno e a gravação. Eles confessaram tudo, Ricardo. Tudo. Falaram que você morreu. Riram de você. Ricardo olhou para o frasco, a prova da sua inocência, a chave da sua vida de volta, mas quando olhou para Lúcia, viu algo infinitamente mais valioso. Viu a lealdade encarnada em mulher. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Temos que correr, ela disse, empurrando as roupas contra o peito dele. A Joana me viu. Eu tranquei ela no armário de roupas, mas ela vai gritar até alguém ouvir. Eles vão saber que estivemos aqui. Temos minutos antes do alarme tocar. Joana? Ricardo riu, um riso nervoso e incrédulo. Você trancou a governanta no armário? Era ela ou eu. Lúcia abriu a porta de trás do carro. Trouxe isso. Estava no lixo. É seu, aquele terno cinza e o meu vestido preto. A gente vai se trocar aqui na rua. O senhor quer entrar na sua festa de moletom e chinelo? Ela perguntou, já abrindo o zíper do uniforme de faxineira. Entraram no carro apertado. A luz interna estava queimada, o que dava privacidade precária. Foi uma cena estranha, íntima e apressada. Ricardo tirou a roupa de mendigo no banco da frente, lutando com o espaço do volante. Lúcia se trocava no banco de trás. Não havia malícia sexual, apenas urgência de sobrevivência. Mas o som do tecido deslizando, a respiração ofegante dos dois no espaço confinado, havia eletricidade no ar. Ricardo viu pelo retrovisor a silhueta de Lúcia, tirando o uniforme que a definia como serva. Ela estava renascendo. Vestiu a calça, ficou larga na cintura. Tinha perdido 5 quilos em uma semana de inferno, mas o cinto segurou. Vestiu a camisa branca que estava junto e o paletó. A mancha na lapela era imperceptível no escuro. Ajeitou o colarinho sem gravata, deixando o primeiro botão aberto. Parecia um vingador, não um executivo engomado. Lúcia vestiu o vestido preto. Era simples, malha justa, decote canoa até os joelhos. Soltou o cabelo. Os fios castanhos caíram em ondas sobre os ombros, libertos do coque de servidão que usou por anos. Tirou os óculos, passou a mão no rosto para tirar o suor e a fuligem, mordeu os lábios para dar cor. Saiu do carro. Ricardo saiu também. Olharam-se sob a luz amarela e fraca do poste da rua. Ricardo parou. Nunca tinha visto Lúcia de cabelo solto e vestido. Sem o uniforme, sem a postura curvada, ela era linda. Não a beleza plástica e comprada de Fernanda. Uma beleza real, crua, de mulher que carrega o mundo nas costas e não quebra. Você está... Ele começou, mas as palavras faltaram. A garganta fechou. Lúcia se aproximou, ajeitou a lapela do paletó dele, alisando o tecido com carinho. O senhor parece o dono disso tudo de novo, ela disse suavemente, olhando nos olhos dele. Pronto para pegar o que é seu? Ricardo segurou a mão dela, entrelaçou os dedos firme. O que é nosso, Lúcia? Eu não entro lá sem você. Hoje à noite você não é a faxineira. Você é a minha convidada de honra, minha parceira, e o pior pesadelo deles. Ele a puxou para perto, a mão na nuca dela, e beijou a testa dela demoradamente. Um beijo de promessa. Vamos, o show vai começar. Entraram no carro. Ricardo arrancou cantando pneu no asfalto, não em direção à fuga, mas em direção à entrada principal da mansão. A hora da justiça silenciosa tinha acabado. Agora seria barulhento e brutal.
Ricardo e Lúcia têm as provas. Agora vão invadir a festa de gala, confrontar Fernanda e Marcelo na frente de todos os convidados e desmascarar os assassinos. A vingança pública está prestes a explodir. Capítulo 7. A vingança servida em rede nacional. Ricardo invade sua própria festa como um fantasma. A verdade será revelada, a justiça será feita. O salão de cristal da mansão Costa brilhava com intensidade que machucava os olhos. Lustres de cristal checo, cada um custando o preço de uma casa popular, pendiam do teto como cascatas de diamantes. 500 pessoas se acotovelavam no espaço climatizado. O cheiro era uma mistura densa de perfumes importados, Chanel, Dior, Hermès, misturados com o aroma de lírios brancos e ambição pura. Garçons de luvas brancas deslizavam pela multidão como fantasmas, servindo champanhe, Veuve Clicquot, em taças de cristal Baccarat. Ninguém olhava nos olhos deles. Eram bandejas flutuantes, não pessoas. No centro do palco elevado, iluminado por holofote solitário que cortava a penumbra chique do salão, estava Marcelo. Vestia smoking italiano preto de corte impecável, feito sob medida, para disfarçar a barriga de quem vivia de jantares, e nunca levantou um tijolo. O cabelo estava penteado para trás com gel demais, brilhando como óleo. Segurava o microfone com as duas mãos, a cabeça baixa, numa pose ensaiada de luto profundo. Ao lado dele, sentada numa cadeira de veludo vermelho que parecia trono, estava Fernanda, a viúva negra. Ela estava deslumbrante e aterrorizante. Usava vestido de gala preto de seda pura, mas o decote era profundo demais para luto e a fenda na saia subia até a coxa. No pescoço brilhava o colar de diamantes que Ricardo tinha dado de presente. Ela secava o canto do olho seco com lenço de renda francesa, atuando para as câmeras que transmitiam o evento nos telões do jardim. Senhoras e senhores, amigos, parceiros, Marcelo começou, a voz tremendo com emoção fabricada, projetada nas caixas de som Bose. É com o coração em pedaços que eu subo aqui hoje. Meu irmão, meu guia, meu herói, Ricardo. Houve murmúrio de coitado e que tragédia na plateia. Alguns sócios checavam as cotações da bolsa nos celulares. Marcelo fez pausa dramática, olhando para o teto pintado com anjos renascentistas. Ricardo nos deixou cedo demais. A mente dele, brilhante, visionária, foi traída por doença silenciosa e cruel. A esquizofrenia paranoide não escolhe classe social. Ele lutou. Nós lutamos com ele, mas a escuridão venceu. Fernanda soltou um soluço alto, perfeitamente cronometrado. Marcelo colocou a mão no ombro dela. Mas o show tem que continuar. A construtora Costa é maior que um homem. É um legado. Por isso, com a bênção da minha amada cunhada Fernanda e com o apoio do conselho, eu assumo hoje a presidência interina. Aplausos educados começaram na frente, puxados pelos puxa-sacos, e se espalharam pelo salão. O governador do estado, presente na primeira fila, assentiu gravemente. Dinheiro não aceita vácuo de poder. O rei morreu. Viva o novo rei. Fernanda se levantou, caminhando até o microfone como modelo na passarela. Pegou a mão de Marcelo. O Marcelo tem sido minha rocha, ela disse, a voz suave, rouca, sedutora. O Ricardo teria orgulho de ver o irmão assumindo. E eu só peço privacidade para viver meu luto. E, claro, justiça. Porque sabemos que aquela faxineira fugitiva tem culpa no cartório. É assassina! Alguém gritou do fundo inflamado. A mentira tinha colado. O ódio de classe era combustível perfeito. Marcelo sorriu, um sorriso contido de vitória absoluta. Tinha conseguido. A empresa era dele. A fortuna era dele, a mulher do irmão era dele, e o irmão estava morto, enterrado em algum buraco. Vamos brindar! Marcelo ergueu a taça. Ao Ricardo, onde quer que ele esteja, e ao futuro da Costa. 500 taças se ergueram tilintando. O som do cristal batendo parecia som de moedas caindo. Foi nesse momento exato, no auge do brinde, que o som de um trovão digital rasgou o ar. Não foi trovão do céu.
Veio das caixas de som de 5.000 watts, um ruído agudo de microfonia ensurdecedor que fez todos taparem os ouvidos. O som cortou o brinde como faca. Marcelo recuou assustado, o champanhe derramando na mão. "O que é isso? Técnico! Corta isso! Competência, por favor!" Mas o técnico de som não estava no comando. Na cabine de vidro, o técnico Bruno estava encolhido no canto, pálido, com as mãos para o alto. Diante da mesa de controle estava um homem alto. O terno cinza estava um pouco largo nos ombros magros, mas a postura era de general. O cabelo estava despenteado, a barba por fazer, e os olhos queimavam com fogo frio. Ricardo Costa. Ele tinha entrado pelos fundos da cabine. O técnico tentou barrá-lo, mas Ricardo apenas olhou e disse: "Senta e aprende." A autoridade natural dele era mais forte que qualquer crachá. Ricardo conectou o celular barato de Lúcia na mesa de som. O cabo P2 entrou com clique satisfatório. Olhou para o palco através do vidro. Viu o rosto suado de Marcelo. Viu o rosto maquiado de Fernanda. Sentiu o gosto metálico da vingança. "Hora do show", sussurrou. Ele deslizou o fader master, subindo o volume para o máximo e apertou play. Primeiro cortou a luz. Claque! O salão mergulhou num breu total. Os lustres se apagaram. A escuridão engoliu as joias, os vestidos, a arrogância. Gritos de susto. "Acabou a luz! É um ataque!" Então, na escuridão absoluta, a voz surgiu, clara, cristalina, gigante, cercando-os por todos os lados. Com a dose que ele tomou naquele dia, deve ter tido ataque cardíaco no meio do mato. Desmaiou e os bichos comeram. Melhor assim, sem corpo, sem autópsia. Era a voz de Fernanda, inconfundível. No palco escuro, Fernanda congelou. O sangue drenou do rosto, a taça escorregou dos dedos e se espatifou no chão. "E a faxineira?" A voz de Marcelo perguntou no áudio, ecoando como trovão. "Aquela morta de fome. A gente jogou a culpa nela direitinho. Ninguém vai acreditar numa Maria analfabeta contra a viúva Costa chorando na TV." O salão ficou num silêncio mortal. Ninguém respirava. "Vou vender tudo, fatiar a construtora, e eu vou ficar com a casa e o seguro de vida. Um brinde ao fim do Ricardo. Que ele esteja queimando no inferno." Risadas. As risadas deles na gravação ecoaram pelo salão escuro, diabólicas. A gravação terminou com chiado estático. "Liga a luz! Liga essa maldita luz!" Marcelo berrava no escuro, a voz histérica. "É montagem! É IA! É mentira! Técnico, eu vou te matar!" Um holofote solitário se acendeu, mas não no palco. O facho de luz branca, forte, cirúrgico, cortou o salão ao meio e iluminou as portas duplas de carvalho da entrada principal. Lá estava ele, Ricardo Costa, o morto, o louco. Ele não parecia o empresário polido das capas de revista. Parecia um sobrevivente de naufrágio, magro, anguloso, sério, mas havia dignidade nele que nenhum terno italiano poderia comprar. E ao lado dele, de mãos dadas, estava Lúcia, sem uniforme, sem coque, cabelo solto caindo nos ombros, vestido preto simples, cabeça erguida. Ela não olhava para o chão, olhava diretamente para o palco. "É um fantasma", uma senhora sussurrou, fazendo o sinal da cruz. Ricardo deu o primeiro passo. A multidão se abriu. Foi instintivo como o Mar Vermelho, os convidados recuaram, abrindo o corredor largo. Ninguém ousava tocar nele. Eles caminharam. Toque, toque, toque. O som dos sapatos no mármore marcava o ritmo do julgamento. Marcelo, no palco, segurava o púlpito para não cair. As pernas tremiam visivelmente. "Segurança! Prendam esse homem! Ele é louco! Fugiu do hospício! Atirem se for preciso!" 2 seguranças correram em direção a Ricardo. Ricardo nem parou de andar. Apenas levantou a mão livre e apontou o dedo para o chefe da segurança, Silva, um homem antigo da casa. "Silva", Ricardo disse. A voz não precisou de microfone. "Se os seus homens derem mais um passo, você perde sua aposentadoria, sua honra e sua liberdade. Sai da minha frente." Silva parou.
Olhou para Marcelo espumando. Olhou para Ricardo, o homem que pagou a cirurgia da filha dele ano passado. Silva fez sinal seco com a mão. Os seguranças pararam e baixaram as armas. Silva baixou a cabeça em reverência e recuou para as sombras. Traidores, eu pago vocês, eu dobro o salário, matem ele. Ricardo e Lúcia chegaram ao pé do palco. Ricardo subiu os degraus devagar. Lúcia subiu logo atrás, ombro a ombro. Não era seguidora, era parceira. Fernanda, vendo que a segurança não agiria, tentou correr. Pegou a clutch e tentou sair pela escada lateral, tropeçando no vestido. "Aonde você vai, meu amor?" Ricardo perguntou ironicamente calmo, a voz gelada. "A festa não era para mim? Você não queria brindar?" Lúcia se adiantou. Com movimento rápido, bloqueou a passagem de Fernanda na escada. A faxineira e a patroa frente a frente. Fernanda era mais alta com os saltos, mas Lúcia parecia gigante moralmente. "Sai da minha frente, sua lixeira!" Fernanda emilou tentando empurrar Lúcia. Lúcia segurou o pulso de Fernanda no ar com força de quem torce pano de chão há 10 anos. Os dedos fecharam como tornozelo de aço. "A senhora não vai a lugar nenhum, dona Fernanda." Lúcia disse baixo, olhando nos olhos dela pela primeira vez, sem abaixar a cabeça. "A faxina ainda não acabou. Falta tirar o lixo principal." Fernanda gritou de dor, soltou o braço, recuando, encurralada, voltando para o centro do palco. Ricardo chegou ao microfone que Marcelo tinha abandonado. Marcelo recuou até bater as costas na parede. Não tinha para onde fugir. Ricardo olhou para a plateia, viu os rostos chocados, os celulares levantados gravando. Transmissão ao vivo já devia estar batendo recordes. "Desculpem o atraso", Ricardo disse seco. "Tive um problema de saúde, uma intoxicação grave causada por excesso de confiança na família." Enfiou a mão no bolso e tirou o frasco de vidro. Ergueu-o para a luz do holofote. O líquido amarelado brilhou. Arsênico e digitoxina. Uma combinação lenta, dolorosa e indetectável, receitada carinhosamente pela minha esposa no meu suco matinal e preparada pelo meu irmão. A intenção era simular ataque cardíaco. "É mentira! Ele está alucinando!" Fernanda gritou, tentando apelar para o público, as lágrimas borrando a maquiagem. "Ele é esquizofrênico. Olhem para ele. Está magro, sujo. Ele sequestrou essa mulher. Obrigou ela a mentir." Ricardo ignorou os gritos como se fosse rádio ao fundo. Tirou os papéis amassados do bolso interno do paletó. "Aqui está o laudo médico real, feito hoje no hospital universitário com testemunhas da Polícia Federal. Meu sangue está limpo de drogas psiquiátricas, mas cheio de veneno. E aqui..." Ele sacudiu os outros papéis. "A procuração falsa que meu irmão ia usar para vender a empresa que meu pai construiu tijolo por tijolo." A plateia começou a vaiar. O murmúrio virou rugido de indignação. A máscara tinha caído. Marcelo, vendo que o jogo tinha virado, perdeu o controle. O animal encurralado atacou. "Você arruinou tudo!" Marcelo gritou, os olhos injetados de ódio. "Você sempre teve tudo, o dinheiro, o prestígio. Eu sempre fui a sombra, o irmão do Ricardo. Você merecia morrer. Eu devia ter te matado com as minhas próprias mãos." A confissão explícita, ao vivo, na frente de 500 testemunhas e milhares online. Marcelo olhou para o lado, viu Lúcia parada perto de Fernanda, o elo fraco. "É culpa sua, tu intrometida maldita. Se não fosse por você, ele estaria morto." Ele correu na direção de Lúcia, cego de ódio, com a mão fechada para dar um soco. A plateia gritou. Lúcia se encolheu, mas o golpe nunca chegou. Ricardo foi mais rápido que um raio. Interceptou Marcelo no meio do caminho. Com um movimento fluido, Ricardo girou o corpo e desferiu um soco de direita, um cruzado limpo, técnico, brutal. O punho de Ricardo encontrou o queixo de Marcelo com precisão de martelo. Craque! O som de osso estalando foi ouvido até na última fila. Marcelo saiu do chão. O corpo dele girou no ar antes de cair pesado, desmaiado no centro do palco. Sangue escorria do lábio. Dentes voaram no carpete. Ricardo ficou de pé sobre ele.
respirando fundo, o punho cerrado doendo, mas a alma leve. Ninguém toca nela. As sirenes soaram lá fora. Luzes azuis e vermelhas invadiram o salão. Não era a polícia local corrupta. Eram viaturas federais pretas e a imprensa em peso. Agentes uniformizados entraram. Mãos na cabeça, todos. Marcelo, acordando gemendo e cuspindo sangue, foi algemado no chão. Fernanda foi levantada pelos braços e algemada, gritando que seus advogados iriam processar todo mundo. A porta lateral se abriu com estrondo. 2 policiais traziam Joana, a governanta descabelada, vermelha de tanto gritar. "Eu conto tudo!" Joana gritava, tentando fazer acordo. "Foi a dona Fernanda. Ela mandou eu deixar a janela aberta. Eu só obedeci. Eu sou inocente." A traição final. Os ratos se devorando. Ricardo assistiu imóvel enquanto eram arrastados para fora, sob vaias e fleches. Fernanda olhou para trás uma última vez, o rímel escorrendo. "Você trocou uma dama por uma empregada." Ela cuspiu o veneno final. "Você vai ser a piada da sociedade." Ricardo pegou o microfone uma última vez. O silêncio caiu pesado. "Dama?" Ricardo repetiu a palavra. "Vocês olham e veem uma faxineira. Alguém que limpa a sujeira de vocês. Alguém que vocês nem olham no rosto. Alguém que vocês acham que é invisível." A voz embargou. "Mas eu vejo a única pessoa neste salão que tem honra. A única pessoa que arriscou a vida, a liberdade e o próprio nome para salvar um homem que não merecia." Ricardo levantou o queixo de Lúcia suavemente. "O dinheiro não comprou lealdade. O sangue não garantiu amor. Eu precisei perder tudo, dormir num sofá quebrado na favela e comer arroz com ovo para descobrir o que é riqueza de verdade. A riqueza está na mão que te segura quando você cai." Ele se ajoelhou ali, na frente das câmeras de TV, na frente da elite que desprezava pessoas como Lúcia. A plateia soltou um "ó" coletivo chocado. "Lúcia Mendes", Ricardo disse, ignorando o mundo. "Você aceita jantar comigo? Não aqui. Não com essa gente falsa. Aceita comer um podrão na esquina comigo? Como iguais. Sem patrão e empregada, só Ricardo e Lúcia." Lúcia riu entre lágrimas, um riso de alívio, de amor, de vitória. Abaixou-se e o abraçou no chão do palco. "Aceito, seu bobo. Claro que aceito, mas eu pago o meu." Ricardo riu alto. Levantou-se, puxando-a num abraço apertado. Nem olhou para os acionistas que tentavam se aproximar. Largou o microfone no chão. Tum! "Vamos embora." Eles desceram do palco. A multidão abriu caminho, não por medo, mas por respeito e vergonha. Saíram pela porta da frente. O ar da noite estava fresco, limpo. Ricardo e Lúcia caminharam até o Uno velho estacionado na calçada no meio das Ferraris e Porsches. O contraste era gritante e perfeito. Ricardo abriu a porta do passageiro para ela como se fosse carruagem real. Deu a volta e entrou. Tirou o paletó chique e jogou no banco de trás. Arregaçou as mangas da camisa branca. "E para onde, chefa?" Ele perguntou, ligando o motor engasgado do Fiat. Lúcia sorriu, tirando os sapatos de salto e colocando os pés descalços no painel, relaxada e feliz pela primeira vez em anos. Olhou para Ricardo com adoração. "Para casa, Ricardo. Para a nossa casa." O Uno arrancou, soltando um pouco de fumaça, descendo a colina da mansão, deixando para trás o castelo de mentiras. Eles desceram rumo às luzes da cidade real, onde a vida acontecia de verdade, onde o amor não custava nada, mas valia tudo. Gostou dessa história de justiça e amor? Você perdoaria a Fernanda se ela pedisse perdão de joelhos? E o que achou da atitude do Ricardo no final? Conta aqui nos comentários. Eu leio todos. Até a próxima.